Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu confesso que a presença do Senhor é real no nosso meio. Quando os louvores cristocêntricos são entoados ao nosso Deus, é evidente a manifestação da glória dele. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Sou grata a Deus por esse privilégio de estar na casa do Senhor para fazer menção da preciosa palavra dele nessa noite. Que Deus muitíssimo continue abençoando a vida de toda a igreja, do pastor local e de todos os demais da minha retaguarda. E sou grata a Deus também pelo convite, a irmã Aparecida. Que Deus prossiga abençoando a vida dela. Amém? O Senhor está presente neste lugar. Vamos continuar agradecendo o nome daquele que vive e daquele que reina para todos sempre. Como já foi dito pelo pastor, o Senhor já falou conosco por meio de louvores. E Ele continuará falando pela sua infinita misericórdia e bondade, por meio da sua palavra, que é viva e que é eficaz. E ela não volta vazia, sem antes lhe fazer o que lhe apraz. Se coloque sobre os pés, por gentileza. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quero parabenizar esse lindo ciclo de oração, todos os demais também. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. São mulheres guerreiras e até aqui o Senhor tem ajudado, não é? Nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor Ele tem sustentado a igreja e este conjunto. Aleluia. No livro de Efésios, capítulo 5, no verso 18, a parte B, qual é o tema dessa noite? Aleluias. Amém? Todos encontraram? Mas enchei-vos do Espírito. Eu peço de forma unânime, a igreja toda juntamente comigo, amém? Vamos ler? Mas enchei-vos do Espírito. Novamente. Mas enchei-vos do Espírito. Pode se sentar, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, nós podemos compreender que se tratava do povo que estava na cidade de Éfeso. E a Bíblia relata que a cidade de Éfeso era uma cidade a qual chamava muita atenção, uma cidade famosa, onde a cultura, onde a idolatria ela prevalecia. E a Bíblia relata que o Senhor, Ele levantou o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, e começou a propagar o Evangelho. E em suas terceira viagem missionária, a Bíblia relata, aproximadamente 3 anos, ele fica naquela cidade, e a obra do Senhor ela tem uma tendência, ela vai ser extensa naquele lugar. Mas a Bíblia relata também que quando ele estava direcionando essa carta, essa epístola, ele estava ali preso em Roma. Só que o que me chama a atenção é que mesmo ele estando preso em Roma, o desejo de fazer a obra do Senhor não cessava. O desejo de fazer a obra do Senhor não parava. Então eu posso compreender que independente do local, independente da situação em que eu me encontro, eu tenho que continuar exercendo a missão a qual o Senhor o confiou. E na vida de o apóstolo Paulo não foi diferente. Ele estava preso, mas estava ali cheio do Espírito Santo, entendendo que aquela igreja que estava ali em Éfeso tinha uma necessidade de ouvir a palavra do Senhor por meio dos escritos, por meio ali das cartas, das epístolas, aleluias. E a Bíblia relata que aquele povo estava ali, sabia como eles deveriam viver, mas a preocupação de Paulo por meio do próprio Senhor vai colocar no coração dele esse desejo, porque sabemos que quando nós estamos segundo o querer de Deus, nós não vivemos conforme a
são servos do Senhor. Vocês agora, por meio de Cristo Jesus, já não há uma diferença mais entre gentios, entre judeus, não. Não há necessidade dessa circuncisão, não. Porque por meio de Cristo Jesus, do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, agora vocês são um só. Agora vocês são unidade. Agora vocês fazem parte do corpo de Cristo. Então vocês têm que viver em amor. Então vocês têm que viver em comunhão um com o outro, suportando, sujeitando, aleluias. E o que me chama a atenção, que se não for por meio do Espírito Santo, não tem como acontecer o que Paulo estava lhe dizendo. Então Paulo exorta, mas sabendo que ele já tinha recebido, mas havia ali uma preocupação, porque nós sabemos que não se tratava apenas ali da igreja, mas são vários requisitos ali, aleluias, que Paulo estava atento à necessidade e à situação, porque tudo quanto o inimigo queria dentro daquela cidade é que o povo não continuasse ali exercendo a vontade de Deus. Quando nós trazemos essa palavra para os nossos dias atuais, nós podemos perceber que através do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que nós somos crucificados com Cristo. Crucificados lá na cruz, os nossos pecados foram apagados e hoje nós podemos levantar as nossas mãos sem ira e se conter e dizer: fomos alcançados por esse amor grande, por esse que nos introduziu a ter uma comunhão com Deus, a ter de volta um relacionamento com Deus. E me chama tanta atenção, porque nós éramos todos, aleluias, ali, nós não estávamos inseridos na videira verdadeira, mas o amor do Senhor foi tão grande, que quando Ele olha para a terra, Ele dá o seu Filho unigênito. E tem mais, hoje nós podemos dizer, somos livres. Hoje nós podemos dizer, tem uma vida eterna que nos espera, como os hinos que foram entoados. Lá nós veremos Paulo, lá nós veremos quantos que já passaram nessa terra, renunciando o pecado, renunciando as concupiscências, mas permaneceu firmes. Porque o que faz a diferença não é da forma que eu começo. Por isso que a santificação ela é progressiva. Por isso que nós, igreja do Senhor, temos que estar atentos e viver conforme a vontade de Deus, não apenas dentro da igreja, mas em todo o momento, como Eclesiastes 9:8 vai dizer: em todo tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte um óleo sobre a tua cabeça. Porque o inimigo, a Bíblia vai nos relatar que ele nos rodeia, ele fica ao nosso derredor em todo o tempo, tentando achar uma brecha. Mas por meio do Senhor Jesus Cristo, nós somos conduzidos pelo poder de Deus, e nós sabemos que é uma chama que arde em nossos corações. E como Paulo também vai relatar, nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, escudo da fé, sandália da preparação do Evangelho da paz. Ei! E feito tudo isso, ficai firme, vigilante em todo o tempo. Rabaia. Sabe o que me chama a atenção? Que o Senhor já concedeu à igreja armas. Nós estamos aqui na terra. O inimigo ele tem lutado, ele tem armado, ele tem feito
simplesmente ligado. Não olhe a situação, simplesmente entenda que nós estamos nessa terra com um propósito. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos daqui. Quantas pessoas já não querem mais servir a Deus? Quantas pessoas começam a dizer assim: não vou mais louvar, não vou ir mais na casa do Senhor, porque aconteceu isso, isso e aquilo. Só que quando nós olhamos para a palavra, Paulo perseguido, Paulo açoitado, Paulo caluniado, Paulo gemendo, Paulo sentindo dor. Mas a Bíblia relata que ele segue avante. Ele continua avante. Porque as tribulações do tempo presente não há onde se comparar com a glória que há de ser revelada. Crente que é do céu não para de louvar, não para de adorar por causa de picuinha, por causa de fofoca, por causa de perseguição, por ir a baixada. Por quê? Porque ouve o céu, ouve o Cristo. E nesta noite o Senhor está dizendo: olha somente para o Calvário. Quando nós olhamos somente para a cruz, nós iremos compreender que o amor dele chegou. E esse amor que alcançou a mim e a você, a prova viva disso, ele merece. Quantos livramentos Deus te deu? Quantas situações que tu disseste assim: Senhor, será que eu vou suportar? Quantos desertos gemendo e chorando, mas é até aqui a mão do Senhor tem te sustentado. O que é isso? O que é isso? É a graça dele, é o favor imerecido, mas nos alcançou. E quando nós olhamos para este amor introduzido no coração do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, nós podemos entender que independente igreja, independente da dor, da luta, das adversidades, das afrontas, nós como igreja do Senhor que aceitou, que disse assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Parece simples essa palavra, mas não é. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, sou tua serva. Parece simples, mas não é. O que é a palavra servo, serva? É servir. E quando se trata de servir, nós entendemos que existe um ser superior. E nesta noite, esse ser está aqui. Ele tem nome, o nome dele é sobre todos os nomes. E o que acontece é que quando nós aceitamos a servir a Ele, nós estamos dizendo: Senhor, a tua graça me alcançou, portanto, Deus, eu vou seguir. O Senhor vai na frente, nós seguimos. Ele é claro. Porque o capítulo 5, no verso 1 vai dizer: sejais imitadores de Cristo. Imitadores da continuação à obra que o Senhor Jesus
efetuou aqui nessa terra. E quando nós olhamos para o exemplo perfeito de Jesus, nós entendemos o que é amar uns aos outros. Quando nós olhamos para o exemplo perfeito de Jesus, nós entendemos o que é perdoar aqueles que nos ofendem. Porque amar quem nos ama é muito fácil. Só que não é esse sentido do verdadeiro amor que o Senhor relata por meio da sua palavra. E nessa noite, igreja, trazendo essa palavra para nossas vidas, sabemos que não tem sido fácil. Os dias em que estamos vivendo são dias que enfrentamos desafios diários. O mundo já é do maligno, mas tem tentado introduzir coisas dentro da igreja. Só que a diferença da igreja para o arrebatamento, a igreja para defender a sua fé aqui nessa terra, é ser cheia do Espírito Santo. Porque enquanto Ele não nos chamar, enquanto Jesus não arrebatar a igreja, Ele conta comigo e contigo para fazer a diferença. E a diferença, ela começa dentro da nossa casa. A diferença começa quando nós somos servos de Cristo no meio da nossa família, para os nossos vizinhos. Eu costumo dizer que nós pregamos a palavra não apenas quando abrimos e explanamos, mas quando nós fazemos a diferença. O mundo lê a nossa vida, e a Bíblia vai relatar que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. E essa presença, ela nos toma. Porque o Senhor, Ele nos exorta. Porque sabemos que o mundo, eles têm se posicionado, não de forma disfarçada. E a igreja precisa continuar se posicionando. Mas eu vou ser perseguida. Mas esse é o cristianismo. E o Senhor conta com a igreja. Porque daqui a pouquinho a trombeta vai soar. E as nossas obras serão julgadas. Quem clamai, o arrebatamento, ele vai acontecer. Queira Satanás ou não, Jesus, ele está voltando. O inimigo tem feito de tudo para destruir famílias. O inimigo tem feito de tudo para tentar impedir da igreja orar. Mas eu louvo a Deus que essa igreja é uma igreja de oração, porque por meio de oração
sobre os pés. Há uma glória neste lugar. Nós somos servos. Nós não iremos abaixar a cabeça. Nós somos soldados. Nós somos soldados de Cristo. Independente se estamos feridos, mas continuamos sendo soldados. E soldado luta. Soldado não para. Soldado não abaixa a guarda. Soldado permanece na posição. Tem crente entendendo a missão. Tem crente entendendo a missão que o Senhor concedeu para a igreja. Tem crente entendendo que a situação vai estreitar mais. Está doendo, está difícil. Não está fácil, mas nós estamos cheios. Nós não estamos sozinhos. E o Senhor tem cuidado de ti e da tua casa. Nesta noite, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Só que a oração nessa noite, o Espírito Santo de Deus me disse: filha, só peça a mim para que eu derrame mais. Tem crente que entendeu. Tudo que a igreja precisa é continuar sendo cheia. 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 Cheia do Espírito Santo de Deus. O crente que é cheio é controlado pelo Espírito Santo. O crente que é cheio, ele consegue praticar e exercer o fruto do Espírito Santo. O crente que é cheio, ele consegue sentir a dor do próximo. O crente que é cheio consegue pelas camadas da madrugada ouvir a sensibilidade da voz do Espírito Santo que começa a despertar. Ponte de pé, dobra o teu joelho, clama a mim, interceda. O crente cheio do Espírito Santo, ele ouve a voz de Deus. É interceder, é clamar, é buscar. Se está vendo um crente caído, é dizer: Senhor, levanta. Senhor, sustenta. Ele apoia. É tempo de interceder, é tempo de clamar. E nessa noite, eu oro pela igreja, pelas nossas vidas, para que o Senhor derrame mais. Derrame mais. Mais do Espírito dele sobre toda a igreja. Sobre toda a igreja. E esse derramamento irá inundar
Feche os seus olhos comigo nessa noite. Só clama pela presença. Só clama pela presença. Só clama pela presença. Espírito de Deus. Espírito Santo. Espírito da verdade. Eu peço a ti nessa hora.
e porventura adentrou aqui e precisa de fazer um concerto com o Senhor, precisa de voltar para casa, é noite oportuna. Tem uma alma para o Senhor Jesus nessa noite? Aleluias. A palavra do Senhor vai dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E se porventura não tem, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um nesta noite.